Boa noite, pessoal. Meu nome é Aline. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o SUDEP, né? Como fizemos a chamada para vocês. Tenho aqui comigo o professor Diego Colonhati. Boa noite, Diego, tudo bem? Boa noite, Aline. Boa noite a todas e a todos. Espero que estejam ouvindo bem. Eu estou com um probleminha no microfone do celular. Não sei se o som está saindo bem. Ok, por enquanto está tudo tranquilo, Diego. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês, né, o professor Diego Basílio Colonhati. Ele é professor da Universidade Federal de Goiás. Ele trabalha com epilepsia, estuda a parte da epilepsia, principalmente a morte súbita na epilepsia, e também faz parte do grupo AME. Lembrando que essa live, ela é feita também junto às atividades do grupo Antimortalidade em Epilepsia, o grupo que eu coordeno, que o intuito é levar divulgação para as pessoas, levar informação para reduzir a mortalidade. O objetivo final é prevenir e reduzir a mortalidade na epilepsia. Aí o tema de hoje é a morte súbita na epilepsia. Então, Diego, você poderia falar um pouquinho para o pessoal o que é a SUDEP? Bom, primeiro, Aline e a ABE, eu gostaria de agradecer o convite de participar dessa live, conversar um pouquinho a respeito da morte súbita inesperada em epilepsia, que tem uma abreviação como SUDEP. E o intuito de hoje é conversar de um assunto que, obviamente, é sério, é impactante, mas de uma forma mais leve, né? Até porque o que nós acreditamos sempre é que a melhor informação, o conhecimento, ajuda muito, salva vidas e torna a vida de todo mundo um pouco mais tranquila, um pouco mais consciente do que pode acontecer. A morte súbita e inesperada na epilepsia é uma das causas de morte que nós encontramos entre pacientes que têm epilepsia. E esse é um tipo de causa que ela é caracterizada quando a pessoa vem a óbito e aí todos os exames prévios e exames posteriores também após a morte não indicam claramente uma causa para a morte. Por que a pessoa morreu? Se tem alguma alteração, alguma lesão muito evidente, anatômica, toxicológica, de tal maneira que não é, né, configurado como sendo morte súbita em epilepsia. A pessoa que possa ter falecido após um status epiléptico, que é aquela crise que não para, que não cessa, fica horas e horas e a pessoa pode vir a falecer. Como também se tiver sinais de afogamento, sinal de algum trauma. Então, todas essas coisas não são caracterizadas, né, como sendo a SUDEP. Então, a SUDEP é só quando a pessoa morre se não se encontra uma causa evidente, muito clara. A incidência, né, da morte súbita inesperada na epilepsia não é uma incidência muito alta. Nós temos, em média, aí, por volta de um caso de SUDEP para cada 1.000 pacientes com epilepsia por ano. Então, não é um evento frequente, mas é um evento que existe. E, por isso, vale a pena a gente falar, até para a gente tentar entender melhor como, muitas vezes, até prevenir, né, e evitar, diminuir o risco para que isso aconteça. Ok. Pessoal, algumas pessoas chegaram depois, né? Eu até coloquei aqui, falando do som, né, que está muito baixo e com ruídos, mas o professor Diego já tinha avisado que ele estava com um problema no microfone. Ele vai tentar falar um pouquinho mais alto, né, Diego? E o chiado, acho que talvez vai ficar um pouquinho. Ok. Então, a incidência é baixa, né, Diego? E quando nós fizemos a divulgação sobre... e toda vez que a gente faz a divulgação sobre o SUDEP, como você mesmo disse, é um tema muito impactante, é um assunto muito desconfortável, né? E muitas pessoas acabam ficando ansiosas, preocupadas, né, por causa da SUDEP. Alguns comentários que a gente escuta é que não tem nada para ser feito, então por que falar, né, sobre esse assunto? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Realmente, não se pode fazer nada sobre a SUDEP? Né, a primeira pergunta. E segundo, falar sobre o SUDEP mais ajuda
ou mais atrapalha? Tem algum estudo que aborda essa temática? Queria que você comentasse um pouquinho. Perfeito, Aline. Bom, vamos então um pouco por partes, né? Vamos começar. Uma coisa que é importante todo mundo analisar e a gente ter em conta que a maioria das doenças que nós encontramos, né, diabetes, hipertensão arterial, ou uma série de doenças, sempre são doenças que de alguma forma impactam na vida da pessoa e de alguma forma podem aumentar o risco de ocorrer um evento mais grave como a morte. E a epilepsia não é diferente disso. Então, assim como um paciente que tem diabetes tem que tomar alguns cuidados para evitar a mortalidade, o paciente que tem hipertensão arterial tem que tomar alguns cuidados, né? Então, não pode consumir sódio, o paciente que tem diabetes não pode consumir açúcar, tem que tomar os remédios muito regularmente, porque essas todas são doenças que, se não forem tratadas, não forem cuidadas, elas podem aumentar o risco de morte dessas pessoas. A epilepsia é a mesma coisa. Né? E mesmo essas doenças, qualquer doença, quando mesmo tratada, assim, ela aumenta também um pouco. Então a epilepsia não foge dessa característica. É claro que quando a gente fala de epilepsia, que já é uma doença que impacta tanto a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, falar de mortalidade, num primeiro momento, pode ser recebido tanto pelo paciente quanto pelos familiares como algo muito impactante, que vai me trazer um pouco mais de estresse, poxa vida, uma preocupação a mais da minha vida, né? Será que não seria melhor eu nem saber disso? E aí, por muito tempo, né, essa pergunta é feita tanto na classe médica quanto também na classe científica. Né? Vale a pena falar? Será que a gente deve falar sobre, né, a mortalidade e epilepsia, especificamente sobre a SUDEP? E nós temos já alguns estudos, já vindo de alguns anos, né, nos últimos 15 anos, esse tipo de estudo, esse tipo de pergunta se tornou um pouco mais frequente, e que tem mostrado que sim, que a maioria das pessoas que têm epilepsia e dos familiares de pessoas que têm epilepsia preferem saber, preferem que o médico acabe falando sobre a mortalidade em epilepsia, e inclusive sobre a SUDEP, porque isso traz para elas um panorama melhor. É melhor estar sabendo. E assim, mais incisivo ainda, são naqueles casos em que, um pouco mais antigos, alguns estudos até um pouco mais antigos, quando se começou a estudar, que se investigava, se perguntava para familiares de pessoas que morreram subitamente e que não sabiam previamente da possibilidade da SUDEP ocorrer. E aí a imensa maioria, mais de 90%, responde que, nossa, seria muito melhor se eu soubesse, porque alguma coisa eu poderia ter feito, ou pelo menos eu saberia desse risco. Agora, da sua pergunta do que fazer, se vale, dá para fazer alguma coisa com relação à SUDEP, para prevenir a SUDEP? Quando se começou a estudar a morte súbita inesperada em epilepsia, era um cenário de bastante incerteza que tinha, tanto no meio científico quanto na clínica médica também. E naquele momento, a impressão que se tinha era, não tem o que fazer. Né? Então isso criou também para a SUDEP, de certa forma, um estigma de que, olha, não adianta falar porque não tem o que fazer. E recentemente, o que nós temos visto, né, com o avanço da ciência, o que temos aprendido, o que nós temos visto é que sim, vale a pena saber, porque existem coisas sim que podem reduzir bastante, né, a possibilidade ou o risco de ocorrer a SUDEP. O principal deles é o bom tratamento, que é seguir corretamente o tratamento que é recomendado pelo médico. Por quê? Porque um dos principais fatores de risco, né, que aumenta bastante o risco para a morte súbita inesperada em epilepsia, são as crises não controladas. Principalmente aquele tipo de crise, que eu vou falar aqui mais no jargão popular, a crise convulsiva. Então, quando a pessoa não tem, né, tem uma alta frequência de crise convulsiva, essa pessoa ela acaba tendo um maior risco, né, para a SUDEP. Então, por exemplo, saber isso já auxilia, porque isso cria um incentivo para a pessoa e mostra, olha, claro que ter a crise já é ruim, e para que a gente consiga evitar a crise, né, é necessário que o tratamento seja seguido de uma forma muito, muito, muito regrada, da forma como o médico passou.
Né? Muitas vezes quem tem epilepsia, está iniciando o tratamento, sabe que até se ajustar uma dose para conseguir, isso demora um pouco. Né? E quando ajustada, também tem que ser utilizado sempre da forma mais adequada, muito regrada. A pessoa não pode esquecer de tomar o remédio, a pessoa não pode tomar em hora errada, não pode tomar o remédio errado de forma alguma, porque isso vai impactar muito no tratamento, até se, né, entender qual é a dose necessária, e vai muitas vezes aumentar a frequência de crise. Então, o primeiro de tudo é fazer um tratamento farmacológico bastante adequado, bastante regrado. Uma das dúvidas que foram mandadas quando eu abri a caixinha de perguntas foi sobre se a epilepsia do lobo temporal tem risco de SUDEP, enfim, e se tem um tipo específico de epilepsia, se ela acomete mais adultos, se é mais idoso, se é mais criança, mais homem, mais mulher. Você pode falar sobre isso, Diego? Sim. A SUDEP pode acontecer em quaisquer idades. Então, em todas as faixas etárias de pacientes que têm epilepsia, ela pode acontecer. O que os estudos mostram é que ela é mais frequente no adulto jovem, por volta dos 20 a 40 anos de idade, essa faixa de idade onde há o maior risco, né, a maior incidência da ocorrência de SUDEP, mas ela pode acontecer em todas as idades. A SUDEP também pode estar relacionada a todos os tipos de epilepsia. É claro que aquelas epilepsias, né, em que o indivíduo tem mais crises tônico-clônicas generalizadas, que são as crises convulsivas, e com um baixo controle, né, essas sim aumentam um pouco mais a incidência. Mas a SUDEP ela é mais frequente nesse tipo de epilepsia quando a pessoa apresenta a crise convulsiva e também quando a pessoa geralmente não tem um bom controle. Uhum. Ok. Outra coisa que eu ia comentar é se na SUDEP, né, a SUDEP ela possui alguns fatores de risco, né, e eu queria que você comentasse um pouco sobre eles. E cada pessoa com epilepsia é diferente uma da outra, cada tipo de epilepsia é diferente, então tem vários fatores que impactam, né, primeiro tipo da epilepsia, segundo o estilo de vida das pessoas, os outros fatores para outros tipos de doença, como você disse logo no começo da live, né, que o risco de morte ele está em qualquer pessoa que é acometido por alguma patologia, alguma doença, né? E a epilepsia é uma delas. Então, a gente tem que abordar sobre esse tema para nos munir, né, de informação para poder combater e minimizar esse risco. Então, a gente fica falando o tempo inteiro de risco, né? Você já falou do principal risco, que é a crise convulsiva, né, principalmente a crise tônico-clônica, aquela com componente motor, e não controlar a crise é o principal fator de risco, né? Você já disse isso. Tem algum outro fator de risco? E tem como médico ou alguém estratificar o risco da pessoa? Pessoa com epilepsia deve falar sobre esse assunto com o médico? É importante? Isso pode direcionar condutas de forma mais personalizada e individualizada para a pessoa? Sim, esse tipo de pergunta é uma pergunta extremamente importante, principalmente uma pergunta que deve ser feita tanto para os pacientes quanto pelos quem cuida, pelos familiares do paciente, para o médico. Porque o médico, sim, ele pode estratificar se aquela pessoa tem o maior risco ou o menor risco para a ocorrência de SUDEP. Né? Então, como eu já falei, né, as pessoas que têm crise tônico-clônica generalizadas frequentes, há alguns estudos que apontam que quando a maior frequência delas é no período noturno, durante o sono, isso pode aumentar também um pouco o risco. Pessoas que têm outros fatores de risco associados, como hipertensão arterial, diabetes, então coronário, doenças metabólicas, que aumentam normalmente, né, o risco de morte na população geral, independente de ter epilepsia ou não. Quando associado isso à epilepsia, isso pode favorecer e pode aumentar. Então, quando o médico tem o contato com o paciente, sabe a história do paciente, sabe os hábitos de vida do paciente, sabe exatamente o tipo de crise, qual é a maior frequência, o médico pode sim estratificar
e passar algumas alternativas, né, para além somente da medicação, que a pessoa possa começar a adotar no dia a dia para reduzir bastante o risco. Uhum. Perfeito. Porque, e vários desses fatores que você abordou impactam também na crise, né? Por exemplo, não dormir bem diminui o limiar da crise, né? Pessoas que às vezes ficam a noite em claro, estudando, troca a noite pelo dia, tem dificuldade em ter uma rotina de sono adequada, né? Como a higiene de sono adequada. O que é higiene de sono, né? É dormir num ambiente silencioso, sem ruído, se preparar para dormir, para ter realmente uma noite de sono mais eficaz, sem tanto distúrbio, né, dessa noite de sono. Então, isso diminui o limiar da crise. A crise já é um fator de risco. Outra coisa, por exemplo, bebida alcoólica, né? O álcool, ele também diminui o limiar para a crise e impacta no sono. Erroneamente a gente acha que beber dá mais sono, a pessoa dorme melhor, mas não, ele diminui uma fase do sono que é protetora, que é a fase do REM, e aumenta uma fase que não é protetora para a epilepsia, que é a não REM. Então, a bebida alcoólica também, ela acaba sendo também um fator de risco, né, para a SODEP. Então, todos esses hábitos de vida, todo mundo, todo paciente que passou por uma consulta com o neurologista e começou a fazer um tratamento com epilepsia, deve ter escutado essas recomendações em algum momento. Então, tem que ter uma noite de sono, uma qualidade de sono muito regrada, né, pelo menos lá 8 horas, de um sono de boa qualidade. É uma pessoa que deve, obviamente isso é muito difícil falar para todo mundo, que nós temos o nosso dia a dia, temos os nossos enfrentamentos do dia a dia, mas tentar evitar o máximo possível situações muito estressantes ao longo do dia, né? Então evitar situações, tentar ficar o mais tranquilo possível, até por isso fazer alguma atividade física associada, né? Ter um hábito de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, porque esses todos são hábitos que reduzem ansiedade, reduzem problemas de estresse, reduzem doenças metabólicas, como o risco, né, do desenvolvimento de doenças metabólicas, como diabetes, como hipertensão arterial. Então, todo esse hábito de vida que vem junto daquele do tratamento farmacológico, ele é extremamente importante para a pessoa que tem epilepsia. Então, reduzir ou então zerar totalmente o consumo de álcool, né? Então, isso é bastante importante, sim. Isso ajuda bastante e reduzindo crise, né? Controlando melhor as crises, isso vai levar a um melhor controle, sim, e uma diminuição do risco para a ocorrência de SUDEP. Uhum. E quando as crises, porque às vezes a pessoa segue toda a recomendação médica, tenta mudar o estilo de vida e ainda assim, num caso, uma fração pequena das pessoas com epilepsia, as crises ainda vão ser de difícil controle, que é o que a gente chama de epilepsia refratária, né? E para isso acaba também aumentando o risco. Tem alguma medida para diminuir o risco de mortalidade nessas pessoas? Claro, né, é que para além de buscar, né, o auxílio do neurologista, ter uma consulta regular, porque às vezes a pessoa vai no neurologista para pegar o remédio, né, e não faz o acompanhamento. E isso é importante ter esse acompanhamento com o médico, às vezes como você mesmo disse, para ajustar a dose, ou às vezes fazer alguma associação com algum outro tipo de medicamento. Mas tem algumas medidas, né, que possam ajudar essas pessoas, que foi até uma pergunta aqui que foi feita no Instagram, que foi se tinha algum dispositivo, se tinha alguma forma de tentar prevenir, né, a SODEP. Sim, vamos lá. 70% das pessoas que têm epilepsia terão, quando o tratamento feito de maneira correta, o controle de crise. Vai ter o controle das crises. É claro que mesmo essas pessoas que não são refratárias, talvez elas demorem um tempo até o médico ajustar o tratamento mais adequado que realmente vai trazer o controle da crise para aquela pessoa. Então tem um período em que a pessoa fazendo o tratamento da forma como o médico indicou,
Talvez ainda demore um pouquinho para chegar na melhor solução, né? Até conseguir o tratamento usando medicamento. Às vezes com uma, duas, até três drogas, algumas vezes mais drogas, mas isso tudo é um processo em que o médico vai fazendo até ele conseguir o melhor resultado para aquele paciente. Alguns se ajustam um pouco mais rápido, alguns podem demorar um pouco. Mas ainda tem 30% dos pacientes que, mesmo fazendo o tratamento correto, o médico tentou todas as alternativas, fez todo tipo de tratamento possível, ainda não tem um bom controle de crise. Para esses pacientes, nós temos, então, né, outras alternativas que podem ser utilizadas. Desde a inserção de dietas diferenciadas, como a dieta cetogênica, dependendo do caso, do tipo de epilepsia, da idade do paciente, a gente sabe que isso pode ser mais efetivo ou não, até cirurgia para epilepsia. Né? Então, pode ser diversos tipos. Pode ser um implante de algum dispositivo, como, né, o VNS, ou como a própria DBS. Então, tem o VNS, que é o Vagus Nerve Stimulation, tem a DBS, Deep Brain Stimulation, e tem, muitas vezes, também a cirurgia de ressecção do foco epilético. E daí, principalmente nesses casos de cirurgia de ressecção, geralmente, né, o sucesso chega até 80%, então entre 80% e 80%. Então ainda tem bastante possibilidades de controle de crise. Mas tudo bem, eu estou nessa fase ainda que eu estou tendo crise porque não controlou, ou então eu sou refratário, ou não conheço ninguém que seja refratário, e aí eu tenho crise e eu preciso saber então se há possibilidade de fazer alguma coisa, alguns cuidados que podem ser tomados. Bom, o que nós sabemos é que, aparentemente, e isso já está quase bem consolidado, a maior ocorrência de SUDEP está bastante relacionada à ocorrência de uma crise. Não o estado de mal, né, os status epiléticos, mas sim a ocorrência de uma crise. Então, tudo indica que a maioria dos casos a pessoa tem uma crise e por conta ou depois daquela crise ela acaba vindo a óbito. Portanto, é bastante importante, e isso tem sido cada vez mais afirmado, que esse risco de SUDEP aumenta principalmente quando a pessoa está sozinha e não tem ninguém por perto acompanhando. Então, o que se recomenda quando a pessoa não tem, né, ainda um bom controle de crise? Que essa pessoa, principalmente à noite, tenha algum tipo de acompanhamento. Então, dividir o quarto com alguém, ou usar, por exemplo, né, aquelas babás eletrônicas, dormir com a porta aberta, né, sempre com alguém morando junto, estando junto com a pessoa. Para que, ao se perceber que a crise ocorreu, o acompanhante vai observar, ver como é que está a crise da pessoa, e se ela apresentar algum sinal de que parece que parou de respirar, né, não está respirando, não está voltando, poder fazer algum tipo de estímulo, chamar o auxílio médico rapidamente, e isso também reduz. Isso também é uma possibilidade boa para reduzir a ocorrência de SUDEP. Né? Então, estar acompanhado, né, principalmente nos momentos em que a crise não é controlada, principalmente no período da noite, isso já é uma medida bastante importante. Né? Então, assim, de equipamentos, de métodos auxiliares, uma própria babá eletrônica já é algo que pode ajudar. Mas dos equipamentos especificamente relacionados, né, à detecção de crise, por exemplo, existem alguns estudos e alguns sendo desenvolvidos, muito similares com o que a gente já tem, por exemplo, em celulares, em alguns relógios, que detectam queda do paciente, aí já mandam uma mensagem até para a polícia, para o bombeiro, para a ambulância, para socorrer. Então, estão sim sendo desenvolvidos esse tipo de aparelhos, que algumas vezes até vibram, dão algum estímulo depois da crise, porque pode ser que algum estímulo possa favorecer o retorno da pessoa depois. Mas esses ainda são todos equipamentos que estão nos protótipos, estão sendo avaliados, e por mais que eles estejam sendo desenvolvidos já, ainda não há nenhuma agência reguladora, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, que é onde acontece a maior parte dessas pesquisas com esse desenvolvimento, que já tenham liberado como sendo algo para ser utilizado e com uma boa efetividade. Mas assim, há bastante pesquisa e muito provavelmente alguma coisa no futuro meio próximo deva surgir nesse auxílio também.
Uhum. E vai pensando nem somente na SUDEP, né? Até para detecção de crises, erros, assim, isso pode auxiliar bastante. Uhum. Sim. Eu vou ler algumas perguntas aqui, tá? Que o pessoal mandou. Peraí. Vou pegar aqui no comecinho. Aqui do som, né? Tô pegando logo do começo. É, Ah, livre de a ser. Renata, né? A Renata Sidler. Ah, não vou saber ler o sobrenome, Renata, desculpa. E como prevenir a SUDEP, né? Acho que o professor Diego já comentou, né? Na verdade, reduzir fator de risco. E o principal fator de risco é crise, né, Diego? E Toda ter supervisão noturna, né, para quem tem crise à noite, controlar estresse. Sempre quando a gente fala prevenção para qualquer coisa, para qualquer tipo de morte, sempre a prevenção é reduzir os fatores de risco, né? E aí, para além disso, desses fatores como a crise não controlada, né, ter um hábito de vida saudável, também alguns hábitos, principalmente quando a pessoa está ajustando, não está controlada, que são esses, né? Tentar, o máximo possível, deixar a pessoa acompanhada, principalmente à noite, né? Não dormir sozinha, se tiver uma crise, observar como está acontecendo a crise, o que aconteceu, se a pessoa retornou da crise bem ou não. Então, isso reduz bastante. Ok. O William Turner, né, até comentou, fez um comentário, né? Em outra palestra, entendi que o melhor a fazer é controlar as crises. Está correto? Corretíssimo, William, isso mesmo. A live vai ficar salva, vou tentar salvar aqui. O Rubens Fernandes comentou que meu médico nunca falou sobre mortalidade, né? E aí a Julie Wonen, a Julie é nossa aluna lá da UFG, né? Oi, Julie. Isso é verdade, professor, pode assustar, mas acho importante, é sempre levar conhecimento a nós para que podemos compreender sobre o assunto tão desconhecido hoje em dia. Você sabe, até ia comentar, Diego, saiu uma revista, um artigo, né? Você também já está ciente desse artigo, desse ano, 2023, onde eles analisaram, eles fizeram uma pesquisa para saber das pessoas que têm epilepsia, ou dos cuidadores e familiares de pessoas com epilepsia, que tiveram a informação sobre a SUDEP, né? Como que isso impactou a vida? Como que é conviver, viver com a SUDEP, com esse conhecimento sobre a SUDEP? Pior ou não? Que é o que a gente estava comentando no começo da live, né? E se vale a pena ou não falar. E eles mostram que aquela ansiedade gerada, ela não dura muito. Ela dura no começo, claro, não tem como fugir disso. Mas isso acaba que eles preferem saber do que não saber, como você mesmo disse. E que as pessoas que cuidam de pessoas com epilepsia, essa informação impacta mais do que as pessoas que têm epilepsia. Geralmente, quem cuida de alguém com epilepsia acaba mudando a rotina de vida, né, para tentar minimizar o risco. Isso mais até do que a pessoa que tem epilepsia, né? Então é interessante isso. A conscientização das pessoas sobre epilepsia. Exato. Por mais que num primeiro momento, né, esses trabalhos têm mostrado, a pessoa fique um pouco, pode gerar um pouco de desconforto, um pouco mais de ansiedade, essa ansiedade ela é curta. Ela não é uma ansiedade que impacta, segundo os estudos, ao longo do tempo. Então, os pacientes relatam, no primeiro momento me impactou, fiquei um pouco assustado, né, o familiar também. Mas depois isso diminuiu e eu comecei a tocar minha vida normalmente, novamente, sem pensar muito nisso, mas já tomando os cuidados que reduzem, né, que diminuem o risco de SUDEP. Então, isso é muito importante. E cada vez mais a gente tem feito campanhas para que ela seja mais discutida, mas discutida dessa maneira, de uma maneira importante, de um assunto que é impactante, que é sério, mas de uma maneira mais leve, né? Mostrando que a gente, o tempo todo, tem que se preocupar com fatores de risco que podem nos colocar, né, no maior risco de morte. Isso para todas as doenças que tem, a epilepsia também, né? E sim, acho que foi a Júlia, né, que falou que ouviu algum comentário aqui, que os médicos às vezes ainda são meio relutantes, sim. Inclusive até no Não, meio não, não médico, foi a Julie, foi o Rubens, foi né? ruim. Isso. E sim, os médicos também ainda, esse trabalho nosso, do nosso grupo, é um trabalho com os pacientes,
Mas também é um trabalho que visa atingir toda a classe médica. Então nós temos reuniões também, porque se discute muito, né? Como falar, quando falar, já fala na primeira consulta, fala na segunda, espera um pouco, mas será que eu falo? Então, isso sim, a gente tem discutido muito em todo o ambiente, tanto ambiente acadêmico, quanto ambiente clínico, o tempo todo nós discutimos e com todo mundo. E o que os dados têm mostrado é, sim, é melhor falar, por mais que impacte a pessoa saber, porque isso reduz bastante a possibilidade da mortalidade em epilepsia. E muitas vezes não é só a Uhum, SUDEP, não, né? Da uhum. mortalidade De de forma geral. forma geral. Tem até um estudo da Escócia, que foi Isso. feito lá na Escócia no ano passado, que eles fizeram um levantamento das mortes na epilepsia e 76% das mortes são de situações que poderiam ter sido evitadas. Então, daí, esse trabalho da AME, ele não, a gente aborda bastante SUDEP, mas também outras causas, né? Vocês vão ver alguns posts sobre isso, mas sempre o intuito é reduzir, tá, pessoal? Não deixar vocês ansiosos, não é por medo, é pelo contrário, para vocês poderem chegar no médico de vocês e falar sobre esse assunto, porque às vezes o médico não tem tempo para falar sobre SUDEP ou para falar de outro risco de mortalidade. Mas quando você chega para falar com ele, perguntando, fica mais fácil, vocês já direcionam, né? Ou às vezes o médico não sabe, ou ele não tem tempo, não sabe se você quer saber ou não. Então, isso acaba que vocês tem campanhas, inclusive fora do país, que é para estimular, iniciar essa conversa sobre o SUDEP com o médico também. Né? Então, é importante. E ainda sobre, as pessoas querem saber ou não, né? Então, primeiro que assim, já está comprovado, já tem vários estudos mostrando que saber sobre SUDEP reduz o risco sim, tá? Então é importante esse trabalho, é difícil o trabalho que a gente faz com vocês, mas é importante. E segundo, quando uma pesquisa feita aqui pela ABE mostra que 61% das pessoas, né, mais da metade das pessoas que foram entrevistadas sabiam sobre o SUDEP, mas poucas receberam essa informação do médico. E muitas vezes, quando a gente pega essa informação da mídia, às vezes ela está incompleta. Então, é importante vocês procurarem por um canal confiável, tá? Aqui na BE, toda essa informação passa por pessoas que pesquisam epilepsia, né? Como eu, como o Diego, como o Dr. Lécio e outras pessoas. E 80% das pessoas que responderam o questionário disseram que queriam saber sim sobre o SUDEP, mesmo causando esse desconforto. Né? Então, porque no fim das contas, eles entendem a importância de saber sobre o SUDEP. Né? O William até comenta, né, omitir o problema, não falar sobre o assunto não irá diminuir as chances de SUDEP, isso é verdade, William. Então, a gente parte disso. A Renata colocou, e quando o tratamento não surge efeito, sem controle? Acho que a gente já direcionou aqui, né, Diego, se quiser comentar. Sim, o importante é sempre, mesmo sem o controle, né, manter o tratamento recomendado, por mais que o tratamento recomendado, às vezes, ele ainda não controle totalmente as crises, ele muito provavelmente está reduzindo a frequência de crise de maneira substantiva. Né? Então, assim, Uhum. a pessoa não controlou, não deixou de ter crise, mas a frequência de crise que ela tem, ainda assim, vai ser uma frequência de crise muito menor do que se não estivesse fazendo o tratamento. Né? E isso, por si Exatamente. só, é um fator. Redução de frequência de crise, por mais que ela ainda possa acontecer, desde que vocês estejam fazendo o tratamento de forma correta, já diminui o risco para a SUDEP. E aí Uhum. tomar essas iniciativas, né, que eu falei, de tentar monitorar principalmente à noite, né, a pessoa não deixar Uhum. sozinha, ter alguns equipamentos, acompanhar, e isso reduz também bastante o risco. Uhum. A Julie perguntou, a constância de várias crises pode causar derrame ou até mesmo gerar, né, atingir outra coisa que pode estar relacionada à mortalidade? Sempre o aumento da frequência de crise, ele nunca é o melhor cenário para nada. Né? Desde aumentar o risco para a SUDEP, como pode aumentar o risco para alguma outra alteração, alguma outra lesão que possa vir em decorrência de uma crise. Inclusive, se a gente colocar no papel, levar isso para o teórico,
aumenta até o risco de uma lesão gerada por um trauma. Uma pessoa que tem várias crises repetidas aumenta a chance dela ter uma queda e numa dessas quedas ser uma queda que traumatize. Então, tem-se que, sim, né, uma frequência de crise alta nunca é um cenário ideal. Ela pode trazer uma série de incometimentos. Mas há uma série de dados conflitados. Quero pensar, não, vai aumentar, vai piorar a epilepsia, isso pode causar mais lesão, mais dano cerebral. Isso depende muito, varia muito do tipo de crise, varia muito do tipo de dano que está sendo falado, né? Mas o aumento da frequência de crise nunca é um cenário bom. Uhum. A Ari Clímaco diz, e nas crises noturnas, tomo benzodiazepínico, vou ter que tomar para a vida toda para me prevenir de um evento de SUDEP? Para as crises, então, o ideal é sempre a pessoa que tem epilepsia, ela controlando a crise, ela vai ter que sempre tomar o remédio. A menos que a pessoa esteja num quadro do que nós chamamos da epilepsia resolvida. A epilepsia resolvida é aquela pessoa que está tomando, né, não tem mais crise há pelo menos 10 anos, e os últimos 5 anos sem tomar nenhum medicamento. Então, na maioria das vezes, na prática clínica, quando se controla a crise, o médico vai muito cuidadosamente reduzindo os fármacos, retira os fármacos num determinado momento e observa se a crise volta ou não. Então, retirou o fármaco, a pessoa está por lá 5 anos tomando fármaco sem ter tido nenhum tipo de crise. Aí o médico decide retirar o fármaco. Retirou o fármaco, fica mais 5 anos sem ter crise, aí sim ele é identificado como sendo uma pessoa com a epilepsia resolvida. E resolvida por quê? Porque pode ser que em algum momento essa pessoa tenha crise novamente. Então, não se usa o termo, a gente evita usar o termo epilepsia curada, né? Então, a pessoa que tem epilepsia, ela tem que ter a consciência que ela vai ter que fazer um tratamento muito regrado e, dependendo do controle, por bastante tempo. Tá? Algumas vezes, sempre. Uhum. A Karen e a Renata perguntaram sobre o VNS. O VNS pode prevenir a SUDEP? Desde que reduza a frequência de crise, sim. Diretamente, a influência do VNS na redução da ocorrência de mortalidade em epilepsia, os dados ainda são pouco claros, né? Mas o que se entende é que quando o VNS entra e auxilia no controle da crise, por controlar a frequência de crise, também reduz a probabilidade, o risco de morte súbita. Por atuar na crise, né? Mas aí lembra, cada indivíduo tem seus outros fatores, né? Por exemplo, tem uma apneia do sono, né? Às vezes a apneia do sono tem que ver, às vezes tem que fazer um tratamento auxiliar, né? Enfim, tem várias. Não esqueçam que a epilepsia, né? Há essa convivência com a epilepsia, mas há convivência também com outras doenças e outros fatores de risco, né? Como já abordamos no começo. A gente não pode esquecer disso. O William fala da higiene de sono, né? Que ele investiu numa rotina blackout, barata e eficaz. Às vezes ter um ambiente, uma coisa bem que a gente fala, né? A gente pode, de repente, falar sobre um tema de live só sobre essa parte do sono, dicas de rotina de sono. Mas é realmente ter um ambiente mais escuro, com pouco som, ir para a cama só quando for para dormir mesmo, evitar ficar vendo TV na cama, isso ajuda bastante. Deixa eu ver se. Ops. A gente está abordando mais coisa aqui. Muito esclarecedor, né? O Rodrigo. Oi, Rodrigo. Tudo bom? Rodrigo da UFG também. O exercício físico como fator estressante. Pode comentar? O exercício físico ele é um fator estressante quando ele é feito em alta intensidade, uma outra modalidade, né? Que ele vem como um fator estressante, que daí em qualquer pessoa ele pode ser um fator até que pode causar, quando é alto rendimento, aquele exercício muito exacerbado, isso pode, na população geral, trazer alguma consequência. O que a gente tem com relação à atividade física, né, o exercício físico em pessoas com epilepsia, é que ele é recomendado, inclusive ele ajuda bastante até na redução de crise, melhora o hábito de vida da pessoa, diminui a ansiedade,
Então, ele é recomendado. Qual prática, né? Qual tipo de atividade física eu devo realizar? Aí é o médico quem vai indicar, vai depender do teu controle de crise, para saber, eu posso fazer natação, o que eu posso fazer, qual tipo de atividade física que eu posso fazer, o esporte que eu posso fazer está adequado, né? Mas geralmente, de cara, as caminhadas frequentes, isso é bastante importante. Então, é conversar com o médico também que tipo de atividade física você pode fazer e deve fazer, porque o hábito de exercício físico é uma rotina que ajuda bastante. Uhum. A Ari Clínica falou, o óleo de cannabis pode ajudar na prevenção de SUDEP na epilepsia noturna? Então, com relação à cannabis, ainda nós temos bons resultados, né, que mostram que para principalmente crianças que têm epilepsia, uma epilepsia de difícil controle farmacológico, quando se associa, né, a cannabis, e aí principalmente a cannabis de pura qualidade, o óleo geralmente vem com THC, então é um cannabis mais puro, né? Ele tem trazido boas respostas e tem ajudado no controle de crise. Mas ainda não tem nada que mostre, né, a relação direta do uso da cannabis, com óleo de cannabis, com redução de mortalidade e da ocorrência de SUDEP e epilepsia. O fato é que, mais uma vez também, se melhorou a frequência de crises, por mais que ele não tenha efeito direto, também pode trazer algum um bom benefício e reduzir o risco também, né? Importante lembrando que, né, o tratamento com cannabis ele é sempre um tratamento auxiliar. Ele não substitui o tratamento com drogas antiepiléticas para o paciente que tem epilepsia. Tá? Uhum. E é até aquele viés, né, também, mais, o que tem de estudo é mais com canabidiol, que é o princípio ativo do óleo de cannabis. Então, vamos tomar cuidado com isso. Exato. O Marcelo Acordeiro perguntou, falou, né, tive indicação cirúrgica de septo nasal, Hospital Sema, para contribuir em redução de crise. Alguém conhece algo a respeito? Obrigada. Bastante, né, Marcelo? Porque septo nasal, quando você não respira direito, pode ter o que a gente chama de apneia do sono. Aí na apneia do sono você acorda, né, várias vezes à noite, e aí tem o que o professor Diego falou, né, altera a qualidade do sono e aumenta a frequência de crise. Aumentou a frequência de crise, aumenta o risco de SUDEP. William falou, missão para os pacientes, puxar assunto na próxima consulta com o neurologista. É isso mesmo, William. A Epilepsia Salvador Bahia disse assim, ouvi de uma médica que a partir do momento que estou viva, tenho chance de morrer. Fiquei super reflexiva. Depois de uma parada cardiorrespiratória, 10 dias na UTI, após convulsão e crise. Realmente, desse grupo da epilepsia, né, Salvador Bahia, eu acho que é uma questão reflexiva mesmo. Eu já vi em outras lives de outras pessoas que abordam esse tema. Você pode... eu sempre digo, faço a seguinte analogia. Você sabe que ao atravessar uma rua, você pode ser atropelado também, né? Mesmo seguindo todos o controle, olhando o lado da rua, né, os dois lados, atravessando a faixa de pedestre. Mas pode ter situações que fogem do seu controle que levam a esse desfecho. Mas não é por isso que você vai, a partir de amanhã, não olhar para atravessar a rua, ou não atravessar na faixa de pedestre, ou atravessar no sinal vermelho. Né? Então, acho que é importante a gente conhecer, né, as formas de reduzir o risco. Ter risco zero, isso inclusive eu queria que você comentasse, professor Diego. Existe o risco zero, tipo, de não ter nenhum tipo de morte na epilepsia, inclusive isso deve? Não, risco zero. Ou em qualquer outra doença, né, como você tinha comentado no início, para hipertensão, ou AVC, tem algum risco zero? Não. Existe risco zero na vida? Não existe risco zero. Não há risco zero para quaisquer situações de epilepsia e para a mortalidade em epilepsia. Né? A gente não consegue trazer nada para o zero, mas a gente consegue reduzir de forma bastante importante o risco, que chega próximo, né? Se diminui bastante. Mas risco zero, infelizmente, não existe para nada, para nenhum tipo de
qualquer comorbidade ou até para mortalidade também. Mas como E vocês aí, acabaram de falar, né, Lili? É a coisa da vida. Né? Esse risco nunca é zero. Eu estou aqui fazendo uma live do apartamento, tem um risco zero de um avião me atropelar agora aqui? É muito baixo. Mas zero, talvez não. o William perguntou se a crise com você pode causar um AVC. A gente comentou isso, né? Pergunta da Julie. E ainda da epilepsia Salvador Bahia, por que o coração para numa crise, né? Eu acho que assim, não necessariamente toda crise vai ter o mesmo desfecho, mas depende muito das regiões ativadas durante a crise, né, Diego? Acho que quando a gente pensa em hipóteses, né, o que leva uma pessoa a morrer após uma crise, né, Como é que é o nome da? envolve epilepsia Salvador Bahia. Eu acho que é o Sim. perfil. Do perfil, né? Da epilepsia Salvador Bahia. Uhum. Essa é uma pergunta que vem, que nos deixa bastante reflexivos também na academia e na ciência, que é a respeito quais são as causas, assim, na SUDEP, né, nós temos os fatores de risco, mas quais são os mecanismos causais, né? Por que acontece, então? Por que às vezes uma crise epiléptica, ou então por que uma pessoa que tem epilepsia pode ter em algum momento uma morte súbita? Os mecanismos exatos nós ainda não sabemos. Nós sabemos já bastante a respeito da SUDEP, e bastante dos principais mecanismos. O que nós temos visto é que as principais hipóteses, as mais fortes, é que a SUDEP ocorra por alguma alteração cardiovascular ou respiratória. Isoladamente, pode ter acontecido uma alteração respiratória que levou à morte, pode ter acontecido uma alteração cardiovascular que levou à morte, ou então multifatorial, tanto respiratório quanto cardiovascular atuando conjuntamente numa situação em que os fatores se somaram e acabou culminando com a morte da pessoa, né? Então, a gente tem que lembrar que a epilepsia é uma doença cerebral e o cérebro, né, é um órgão do corpo humano que é responsável por fazer toda a integração de todos os nossos sistemas e muitas vezes controlar muitas respostas dos nossos sistemas. Então, quando a gente tem uma doença, né, que acaba causando uma alteração do controle, nem que seja um controle agudo naquele momento durante a crise, essa alteração ela pode impactar sim nesses tecidos, né? Mas os mecanismos exatos, exatamente, qual é o neurotransmissor, qual é a célula, onde aconteceu, o que é a causa, é uma inflamação, não é uma alteração genética, o que predispõe, ainda a gente está tentando fechar esse quebra-cabeça. Eu acho que é importante vocês saberem que tem muita gente trabalhando para tentar reduzir, tentar ver a causa para poder, né, abordar melhor esse assunto e reduzir mais a mortalidade. Oi Éder, tudo bem? O Éder falou, né, que foi saber o que é SUDEP somente há 5 anos e descobri várias mortes da minha família por motivos das crises. Esse conhecimento me ajudou a prevenir, né, isso é muito importante. Eu vou dar uma... A gente está com 10 minutos para... Nossa, passou rápido, né? Passa rápido. Exato. Aí, algumas pessoas comentando, né, dos casos de epilepsia. O som, infelizmente, gente, a gente teve Uma problema. pena, tive um problema com o microfone. Algumas perguntas já foram abordadas, como do cadabidiol. Minha filha... aqui, ó. Minha filha, a Carla Cristina, tem epilepsia desde os 11 meses. A maioria dela aconteceu durante o banho. Pode ter alguma ligação? Uma ligação com o quê? Da epilepsia com banho? Aí eu acho que tem que ver com o neuro, viu, Carla? Mas não, a SUDEP não está relacionada com, por exemplo, crise no banho, até onde a gente sabe. Sim, Deixa eu ver. Uhum. Eu acho um pouco provável, assim, de, às vezes, algum fator que esteja estimulando na hora que entra na Uhum. água, mas pode ser um pouco de coincidência também. Ou, às vezes, temperatura da água, alguma coisa, pode ser um fator estressor que, em algum momento, possa levar, mas não dá Uhum. para saber, porque ele começa.
A Jocília Coimbra se falou, a prática de mindfulness e yoga trazem benefícios para o tratamento? Sim, né? Porque reduz o estresse, né? Que o estresse é um dos gatilhos para crise e, consequentemente, crise aumenta o risco para SUDEP. Mas, sim, qualquer estratégia para controlar, fazer esse manejo do estresse, e aí melhora sono também, melhora a qualidade de sono. Isso sim. A Cleidiane, né, fala que a filha dela tem 15 anos e há 3 meses descobriu a epilepsia. Tudo isso assusta muito. A gente compreende sim, Cleidiane, mas entenda que eu acho que o objetivo da live é que vocês entendam que o objetivo não é assustar, tá? É empoderá-los, é para que vocês tenham mais, consigam conversar de forma melhor com o médico de vocês para reduzir cada vez mais o risco. Aí o sono, a Berta, né? O sono da pessoa com epilepsia é ruim. Tem estudos que sim, que mostram que tem uma piora na qualidade do sono. Isso talvez a gente pode abordar numa próxima live, né? Sobre isso. Aí fala dos remédios de resgate, né? Eu acho que, deixa eu ver, a Berta Ramalho. Dos remédios de resgate. Existe a Luciana Maia Marinho, existe alguma medicação de combate em momento de crise convulsiva? Sim, as de resgate, mas principalmente isso é para aqueles pacientes que têm, muitas vezes, uma maior frequência também do que nós chamamos de status epiléticos, né? Que é uma crise que dura mais de 5 minutos, ela perdura, então daí Exato. Algumas perguntas feitas pela Ana Carolina Santos Rocha, ela está perguntando muito de direitos. Aí, Ana, eu acho que isso é motivo talvez para uma outra live, eu acho que talvez tenha até uma live que foi uma live recente, eu acho que da ABS sobre o tema, tá? Então a gente pode abordar num outro assunto. E as perguntas da Ari Clímaco a gente já abordou antes. Eu acho que a gente conseguiu responder todo mundo. Mas, pessoal, tem a mídia social da ABE, tem o meu Instagram, que é o professor Aline Pancelli, o professor Diego. Tem o Instagram da ABE, onde vocês podem fazer perguntas. Tá? A gente está aqui para esclarecer o assunto, não é para assustar. O feedback de vocês é muito importante. A gente vai tentar cada vez mais mudar as estratégias, tá? Enfim. E é isso, eu vou trazer agora para a gente já ir finalizando, né? Que a gente está, acho que falta menos de 5 minutos para finalizar 1 hora, senão o Instagram derruba a gente precisa salvar essa live para deixar para vocês verem depois. Então, acho que assim, de forma geral, acho que a gente pudesse fazer um resumo geral, né? A SUDEP, ela pode ter o risco diminuído, né? A gente pode conseguir prevenir a SUDEP com algumas estratégias, principalmente o quê? Reduzir crise, tudo que impacta em ter um bom controle de crise, né? Reduzir estresse, ter uma boa noite de sono, e é importante falar sobre SUDEP. Estou fazendo esse resumo, Diego, porque como alguns estão falando que o microfone tá ruim, eu estou só enfatizando o que você já tinha dito. Tá? E que é importante, já tem estudos mostrando que falar sobre o SUDEP e ter o conhecimento sobre o SUDEP reduz o risco, sim, reduz a incidência do SUDEP. Tá? Professor Diego, queria que você passar a palavra para você fazer as considerações finais. Bom, Aline e Abel, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade. Espero que eu tenha conseguido, através dessa live, né, eu e a professora Aline tenhamos atingido vocês de uma forma boa, de uma forma propositiva, falando de um assunto que é um assunto sério, um assunto delicado, mas de uma forma para tirar um pouco do peso, deixar um pouco mais leve, e entendermos que nós temos que buscar as melhores soluções para ter uma vida melhor, para nos protegermos melhor, e certamente com o conhecimento isso virá. Então a melhor forma, né, é sempre o conhecimento, de uma maneira séria, mas também entendendo de uma maneira leve, que a gente precisa cuidar. E há a possibilidade, sim, de reduzir, né, os riscos para a mortalidade em epilepsia e também para a própria SUDEP.
a morte súbita inesperada da epilepsia. Eu espero que nós tenhamos deixado o assunto mais claro e reforço aqui o que a professora Aline trouxe, que é mandem mensagens no Instagram da ABE, se tiverem dúvidas, nos canais oficiais da ABE, e nós, sempre que possível, vamos buscar responder e trazer cada vez mais, clarear um pouco mais os assuntos relacionados à mortalidade, à SUDEP e à epilepsia de uma forma geral. Espero que tenham todas e todos uma excelente noite, uma noite agradável, tranquila, e é isso. Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, obrigada, tá, pelas perguntas de vocês. Isso ajuda bastante para saber direcionar, né, as informações. Obrigada pela audiência. E estamos aqui na BE prontos para tirar a dúvida de vocês. Foi um prazer imenso tê-los essa noite e discutir esse assunto com vocês. E, enfim, né, espero que a mortalidade seja cada vez menor nas pessoas com epilepsia. Ok? Um abraço, boa noite a todos. Obrigado. Até.